Então, acho que ficou bem explicado isso aí. Falou, pessoal? Vamos para outra. Princípio da segurança jurídica, pessoal. Segurança jurídica. É um princípio, inclusive, que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Segurança jurídica significa que o administrador ele não deve fazer interpretação da lei retroativamente, de forma a prejudicar os direitos adquiridos pelo administrado. Ok? Na relação entre o particular e o Estado, deve haver esta segurança das relações jurídicas. O administrado não pode ser surpreendido por uma atuação contraditória da administração. Então, vamos dar um exemplo. Se a administração interpretou que determinado servidor faz jus a determinado benefício e pacificou aquele entendimento, e este benefício se incorporou ao patrimônio do servidor, não pode amanhã falar, não, pensei, a administração falando, né? Pensei bem e agora acho que não tem mais esse direito. Isso geraria uma insegurança jurídica, um efeito surpresa em relação ao servidor público, que tornaria as relações entre administrado e a administração totalmente incerta e insegura, ok? Dentro deste mesmo princípio, nós temos subprincípios, como, por exemplo, a proteção à confiança. Proteção à confiança significa a confiança depositada, que o cidadão deposita nos atos praticados pela administração pública. Ok? Princípio da proteção à segurança, pessoal, significa a confiança, a certeza que o administrado tem com relação à conduta praticada pela administração pública. Ok? E princípio da boa-fé significa que nesta relação entre particular e administração pública, essa relação deve ser pautada, na verdade, pelo princípio da boa-fé, ok? Por práticas bem intencionadas, é a chamada boa-fé objetiva, ok? Uma boa prática, tanto do administrado quanto da administração pública. Ok, pessoal? Então, galera, esse foi mais ou menos aí os princípios trabalhados nessa aula, né? Sabemos que tem determinados doutrinadores que trabalham outros princípios, uns menos, outros mais, como eu falei lá no início, mas estes aqui elencados são suficientes para nós realizarmos a maioria das provas de concurso público, pois são os mais corriqueiramente cobrados pelas bancas, ok? Devemos nos ater também sempre que princípio é espécie de norma jurídica. Então, tudo isso aqui que eu falei desde lá do início, todos esses princípios são normas jurídicas, ok? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, nós vivíamos sobre a égide do positivismo jurídico. Ou seja, o direito era a lei, era o que estava positivado, era o que estava implementado pelo Estado. Pós Segunda Guerra Mundial, com o neoconstitucionalismo, foi visto que não basta apenas a lei, até porque as atrocidades cometidas na Segunda Guerra, os malfeitores alegavam o quê? Não, eu fiz somente o que estava na lei. Por exemplo, no nazismo, vários generais, comandantes falavam, não, eu fiz o que estava na lei, o que estava na Constituição. Então, eles legitimavam o seu ato com o que estava previsto em lei. Com o pós-Segunda Guerra, com a vinda do neoconstitucionalismo, viu-se que não era suficiente a previsão legal nem constitucional, ok?
o neoconstitucionalismo ele aproximou novamente a moral do direito, ok? Então, de 1945 para cá, Robert Alexy até fala bem disso. Temos as normas, regras e normas princípios, ok? Então, princípio é uma norma jurídica, pode ser, inclusive, um direito subjetivo do cidadão. Ele pode basear seu pedido numa ação judicial através de um princípio jurídico. O juiz pode julgar uma lide embasando essa decisão num princípio jurídico. Ou seja, pessoal, princípio é norma, ok? E qual é a definição de princípio para Robert Alexy? Diferença entre princípio e regra. Princípio tem um grau de abstração maior, ok? Num conflito de princípios, como é que a gente soluciona? Através do princípio da ponderação. No caso concreto, analise qual princípio deve prevalecer. Por exemplo, princípio da informação de imprensa, né, a liberdade de imprensa, ou o princípio da privacidade do ator, por exemplo. Qual deve prevalecer? Em abstrato nós não podemos falar, só no caso concreto. Aí o juiz vai ponderar aqueles valores, aqueles princípios no caso concreto. E a regra jurídica, segundo Robert Alexy, ele fala que ela tem um grau de abstração muito menor do que os princípios e é aplicado pela regra do tudo ou nada. Por exemplo, servidor público se aposenta compulsoriamente aos 75 anos de idade. É uma regra. Não cabe ali juízo de ponderação. Ok? Outro exemplo. O professor em sala de aula se aposenta, que trabalha diretamente em sala de aula, reduz em 5 anos o tempo para aposentadoria. É uma regra. Ok, pessoal? E quando há um conflito entre regras, como é que se soluciona? Através dos métodos clássicos, né? Método cronológico, hierárquico e da especialidade. Ok? Então, pessoal, hoje foi mais esse vídeo. Vamos continuar trabalhando semanalmente, como prometi, 2 vídeos por semana, às vezes vou tentar fazer 3, ok? Esse trabalho lá eu também, como eu estava falando, né, no último vídeo, muito trabalho na delegacia, muitas operações sendo feitas, mas vamos tentar aí produzir uns 2 ou 3 vídeos por semana, ok, pessoal? Conto com vocês aí, tudo de bom, até a próxima. Um abraço aí, pessoal.